Olá, seja bem-vindo ao podcast Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Meu nome é Ícaro Sampaio e o tema do podcast de hoje é como investigar a queixa de dor na tireoide. Discussão baseada em um caso clínico. Bem, pessoal, dor na região da tireoide não é uma queixa comum, mas é algo que pode levantar dúvidas. Como é que eu vou fazer essa investigação? Quais são as possíveis causas? Isso pode chegar num pronto-socorro, numa consulta de clínica médica ou, obviamente, no consultório do endocrinologista. E para discutir essa manifestação de doença endócrina, a gente trouxe um caso clínico. Nosso caso é de uma mulher de 46 anos, advogada, que vem para consulta com queixa de dor na região cervical. Há 2 dias ela esteve na urgência por um quadro de odinofagia, dor cervical e febre, sendo percebida tireoide muito dolorosa à palpação e foi orientada a marcar uma consulta com o endocrinologista. Encontra-se em uso de ibuprofeno 600 mg de 12 em 12 horas, mas sem qualquer sinal de melhora. Há 3 semanas, ela relata que teve uma infecção viral de vias aéreas superiores de forma concomitante aos seus filhos que estão em idade escolar. Ao exame físico, ela tem uma tireoide difusamente dolorosa à palpação, mas sem áreas de flutuação. Uma frequência cardíaca de 92 batimentos por minuto, não tem estigmas de doença de Graves, não apresenta ortopatia, não apresenta dermopatia pré-tibial. Também nega comorbidades e nega o uso de outros medicamentos. Então a gente tem basicamente uma paciente, uma mulher, 46 anos, com queixa de dor importante na região cervical, que a palpação foi visto que essa dor era na região da tireoide. Teve também um quadro febril nesse início do processo álgico e recentemente apresentou uma infecção viral. Essa paciente não tem melhora com o uso de anti-inflamatório. Primeiro ponto. Quais são as causas de dor na região da tireoide? Aqui nós temos que pensar nas tireoidites dolorosas, doenças que cursam com inflamação da tireoide que podem causar dor. E eu falo tireoidite dolorosa porque nem toda tireoidite é dolorosa. A gente tem, por exemplo, a tireoidite de Hashimoto, que não causa dor cervical. E quais são as tireoidites dolorosas? Nós temos aquela infecciosa, que é a tireoidite aguda, geralmente causada por uma bactéria gram-positiva. Nós temos a tireoidite granulomatosa subaguda, também conhecida como tireoidite subaguda dolorosa ou tireoidite de células gigantes. Nós temos a tireoidite por trauma ou por uma palpação mais vigorosa, né? A literatura descreve que um paciente que, ao ser examinado, teve a sua tireoide palpada de forma muito vigorosa, pode acabar desenvolvendo inflamação tireoidiana que dura alguns dias. Confesso nunca ter visto isso na prática, mas já vi sim a inflamação, a dor após um trauma por uma punção, por exemplo. O paciente fez uma punção de um nódulo tireoidiano e depois começou a apresentar um quadro de dor cervical que durou alguns dias. Isso pode acontecer e se resolve espontaneamente. Então, também seria uma causa de dor cervical. Temos também a tireoidite pós-tratamento com radioiodo. Por exemplo, um paciente com doença de Graves que foi submetido a um tratamento com iodo radioativo, isso vai gerar uma inflamação, uma destruição folicular, uma tireoidite actínica, e esse paciente pode sim apresentar durante algumas semanas dor na região da tireoide. Também é um processo que se resolve espontaneamente, sem precisar de nenhum tratamento adicional. Há a possibilidade de um paciente com doença de Graves, ainda sem tratamento, naquela fase inicial, apresentar desconforto na região cervical. Mas não chega a ser uma dor importante. A dor nunca vai ser a queixa principal desse paciente. A paciente do nosso caso clínico, ela tem uma dor cervical importante. Essa é a queixa principal que levou à consulta. Não tem histórico de tratamento com radioiodo, não tem histórico de procedimento realizado na região da tireoide. Então, para ela, eu vou pensar basicamente na tireoidite infecciosa, que é a tireoidite aguda, ou ainda na tireoidite subaguda dolorosa.
E falando em tireoidite infecciosa, que é a tireoidite aguda, quando é que eu vou pensar nesse diagnóstico? Vamos entender. A tireoidite infecciosa, ela é causada por bactéria gram-positiva, estafilococcus ou streptococcus, mais raramente é uma bactéria gram-negativa, e há raríssimos casos de pacientes imunossuprimidos que apresentam uma tireoidite infecciosa por um fungo ou por um protozoário. A bactéria que causa essa tireoidite pode chegar lá por contiguidade, alguma infecção na região cervical, alguma infecção em estrutura próxima, geralmente do seio piriforme, ou ainda por disseminação hematogênica. Por exemplo, o paciente teve uma erisipela por um estafilococcus, infecção de pele por estafilococcus, cai na corrente sanguínea, chega até a tireoide e causa uma infecção piogênica e causa uma tireoidite aguda. Esses pacientes vão ter um quadro bacteriano importante, de dor cervical, de febre. A palpação, a gente pode perceber uma área de flutuação que já indicaria a formação de um abscesso. E no exame de ultrassonografia, esse abscesso, essa coleção, ela pode ser identificada. Uma dica sobre a tireoidite aguda é que esses pacientes normalmente são eutireoideus. É um processo inflamatório supurativo mais localizado na glândula e não chega a comprometer a produção de hormônios. Esse paciente não vai apresentar aquela fase de tireotoxicose que a gente observa em outras tireoidites. E a captação de iodo de 24 horas pode ser normal ou ainda reduzida se a gente tiver um comprometimento tireoidiano mais importante. E com relação à tireoidite granulomatosa subaguda ou tireoidite subaguda dolorosa, quando é que eu vou pensar nesse diagnóstico? A tireoidite granulomatosa subaguda já é mais comum que a tireoidite infecciosa. Ela acomete principalmente pacientes do sexo feminino e geralmente ocorre após uma infecção viral. Nós vimos muitos casos de tireoidite subaguda naquele período do auge da pandemia por Covid-19. Esses pacientes, geralmente mulheres, vão apresentar um quadro localizado de dor na região de tireoide importante. Essa dor ela pode irradiar para a região de mandíbula, para o restante da região cervical. Não é raro que o paciente apresente queixa de odinofagia. Há inclusive pacientes que procuram primeiro o otorrinolaringologista pela odinofagia, sem imaginar que aquilo tem origem tireoidiana. Tem relato de casos de paciente que chegou a fazer endoscopia digestiva alta, investigando a odinofagia, disfagia, quando na verdade era uma tireoidite granulomatosa subaguda. E esse quadro local de dor, ele é associado com sintomas sistêmicos de adinamia, prostração, febre. Aqueles pacientes com quadro mais arrastado podem ter inclusive perda de peso. Existe até mesmo também relato de caso de febre de origem indeterminada por uma tireoidite granulomatosa subaguda no paciente que não tinha um quadro de dor tão exuberante. Laboratorialmente, nós vamos ter fatores inflamatórios aumentados, velocidade de hemossedimentação, proteína C reativa, leucocitose, tireoglobulina pipocada, porque a tireoglobulina ela fica ali armazenada no coloide, folículo tireoidiano. E aí, quando nós temos a inflamação e a destruição folicular, essa tireoglobulina que estava armazenada é liberada na circulação. Então, esses pacientes têm tireoglobulina, via de regra, também elevada. Nas primeiras 8 a 12 semanas da tireoidite subaguda, vai ser observado uma tireotoxicose transitória. Esses pacientes fazem um TSH suprimido, T4 livre elevado, T3 geralmente fica normal, T3 geralmente não se altera nas tireoidites. Isso dura de 8 a 12 semanas, depois ela é seguida de uma fase de recuperação, de eutireoidismo, depois nós podemos ter uma fase de hipotireoidismo, que também é transitória, e aí o paciente volta a ficar eutireoideu. Então, a maioria dos pacientes que passam por uma tireoidite subaguda dolorosa, eles voltam a ficar eutireoideus ao final do processo. Na imagem, a ultrassonografia costuma mostrar algumas áreas hipoecóicas, que muitas vezes podem ser confundidas com nódulos tireoidianos, e na cintilografia, isso é importante. Como haverá uma destruição tireoidiana, destruição folicular, a captação ela é baixa, ela é sempre menor que 5%, podendo ser inclusive menor que 1%. Com esses dados, você consegue fechar o diagnóstico de uma tireoidite granulomatosa subaguda. E voltando para o nosso caso clínico, nós temos os resultados dos exames que essa paciente fez.
TSH 0,01, TSH suprimido. T4 livre 2,1, é um T4 livre aumentado, o limite superior é até 1,8. T3 total normal, TRAB negativo, tireoglobulina 385 nanogramas por ml, tireoglobulina 3 vezes do limite superior da normalidade, bem elevada. Tem um leucograma de 16.000, sem desvio à esquerda, velocidade de hemossedimentação e proteína C reativa elevadas. E ela fez uma ultrassonografia da tireoide, que mostra uma tireoide de contornos lobulados, textura heterogênea, apresentando múltiplas áreas hipoecóicas. E também tem alguns linfonodos reacionais na região cervical. Então, a paciente apresenta uma tirotoxicose com tireoglobulina elevada, com leucocitose, VHS elevada e ultrassom com áreas hipoecóicas. Ela tem um quadro típico, clássico, de uma tireoidite subaguda dolorosa ou tireoidite granulomatosa subaguda. E diante desse diagnóstico, temos que falar sobre tratamento. Como é que a gente trata a tireoidite granulomatosa subaguda? Ainda mais essa paciente nossa, que eu já falei que ela não teve uma boa resposta ao ibuprofeno. Para conter esse processo inflamatório que está causando dor à paciente, então para tratar o sintoma de dor, a gente vai utilizar como primeira linha anti-inflamatório não hormonal, ibuprofeno, naproxeno, principalmente naqueles pacientes que têm uma dor leve a moderada. Num paciente que tem falha com anti-inflamatório não esteroidal, ou que tem uma dor já muito importante, uma dor grave, a gente vai indicar o tratamento com glicocorticoide. Geralmente é a prednisona que é utilizada, a gente começa uma dose de 40 mg por dia e vamos desmamando aí 5 a 10 mg por semana, de acordo com a sintomatologia do paciente. E esse desmame ele pode demorar, pode levar aí 8 semanas, 12 semanas. É importante fazer essa retirada lenta do corticoide. Não se anima se o paciente já melhorou nos primeiros dias e tira de uma vez, porque a tireoidite pode voltar com sintomas ainda mais importantes. Então, começa a prednisona 40 mg dia. Quando o paciente falar que melhorou do sintoma de dor, aí então você começa o desmame e leva esse desmame aí ao longo de 8, 12 semanas. Controle de sintomas de tireotoxicose. Como o paciente tem uma primeira fase da tireoidite com tireotoxicose, que pode ter taquicardia, pode ter tremores, alguns pacientes vão necessitar de uso de beta-bloqueador, propranolol ou ainda atenolol, de forma transitória, para controlar esses sintomas. Naqueles pacientes que fazem posteriormente uma fase de hipotireoidismo muito sintomática, fazem um hipotireoidismo franco, com sintomas, vale a pena fazer um curso transitório de levotiroxina. E em relação ao uso de tionamida nesses pacientes, será que a gente tem indicação de fazer tapazol, propiltiuracil? Não temos. A tireotoxicose aqui ela é por destruição folicular. Nós não temos aumento da síntese da liberação de hormônios tireoidianos. Apenas ocorre aumento de liberação por destruição dos folículos, mas não tem aumento de síntese. Se não tem aumento de síntese, eu não indico tionamida. Simples. Então, o tratamento seria basicamente controle de sintoma com anti-inflamatório não hormonal ou corticoide, beta-bloqueador para o paciente que tem manifestações adrenérgicas de tireotoxicose e levotiroxina naqueles pacientes que chegam a uma fase de hipotireoidismo mais sintomáticos. Para a nossa paciente, foi optado por iniciar a prednisona 40 mg dia. Como ela não tinha manifestações adrenérgicas, ela não estava se queixando de palpitações, né? A frequência cardíaca estava normal, não foi iniciado o propranolol e foi programado de fazer uma reavaliação da função tireoidiana a cada 6 semanas. Então isso é importante, pessoal. Como a tireoidite ela tem várias fases, o paciente vai passar de hipertireoidismo para eutireoideu, depois hipotireoidismo, depois eutireoidismo de novo. Então é importante você marcar curtos intervalos de tempo para reavaliar o paciente e reavaliar também a sua função tireoidiana. Bem, então é assim que a gente investiga um quadro de dor na região da tireoide. São essas as principais causas. A tireoidite granulomatosa subaguda acaba sendo a causa mais frequente e aqui a gente viu como fazer o diagnóstico e o tratamento dessa condição. Se você gostou desse podcast, compartilhe também com seu amigo que atende pacientes
potencialmente portadores de doenças endócrinas, compartilha com a galera da residência de clínica médica, estudantes de medicina e colegas médicos de diferentes áreas. E continua acompanhando o Endocrino Papers em todas as redes sociais. Até o próximo podcast.